A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Meu nome é Lucas. E eu sou a Dayana. E o conto de hoje é Como Nasceu, Viveu e Morreu a Minha Inspiração, de Raul Pompeia. É um conto muito divertido, acho que muita gente vai se identificar. Eu, pelo menos, me identifiquei muito não com quem eu sou hoje, mas com quem eu fui na adolescência. No conto ele fala, né, ele menciona ali, você vai ouvir, que ele menciona que ele vai ir no aniversário de uma menina de 17 anos, então, o protagonista, né? Então dá pra imaginar que ele também tá por volta dessa idade, assim. Inclusive nem é aniversário que eles chamam, né? Como é uma linguagem de um conto bem antigo, é fazer ano que eles chamam, né? Século XIX. A gente tá ali no século XIX, inclusive ano em que o Raul Pompeia nasceu, né? Ele nasceu em 1863 e acabou pondo fim à sua vida em 1895 por questões políticas. Ele era florianista, defendia a República, e o livro dele mais famoso é o Ateneu, o único romance que ele publicou. Mas em vida ele trabalhou muito como jornalista e também, viu, Lucas, como cartunista, ilustrador. Eu me identifiquei com o autor também, porque aqui no Leitura de Ouvido eu também desenho e faço e edito, né, cada episódio. Mas voltando ali um pouco para a história, eu falei que lembra um pouco dessa parte da adolescência que a gente vive, e eu acho que você vai se identificar, que é aquela coisa do adolescente construir cenários na cabeça, né, antes dele acontecer. Então ele tá se preparando para ir numa festa de aniversário, né, a menina vai fazer ano, e ele imagina tudo que vai acontecer lá, né, tudo perfeito, né, eu vou chegar na festa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou contar uma piada. Dançar com ela. Vou dançar, vai dar tudo certo. A gente sabe que quando a gente tá por volta dessa idade, a gente fica com essa imaginação platônica, assim, de tudo que pode acontecer, né? E também sabe, depois que cresce, que nem sempre tudo acontece como estava na nossa cabeça. Sabe o que é muito curioso, Lucas? Realmente o Raul Pompeia retratou a adolescência muito bem. O Ateneu, que eu acabei de falar, esse livro que o consagrou nas letras nacionais, é sobre um menino que foi na adolescência, que foi para um internato. E esse conto que a gente faz hoje, Como Nasceu, Viveu e Morreu a Minha Inspiração, ele publicou em folhetim em 1881, o mesmo ano que ele entrou no curso de Direito, ou seja, ele estava com toda essa coisa de escrever, né, universo literário, os eruditos, e é justamente esse episódio aí que a gente vê nesse conto narrado. Então, tem muita autobiografia na produção do Raul Pompeia, tanto no Ateneu quanto, quem sabe, nesse próprio conto aí que a gente está trazendo hoje. E o que é muito legal também é que ele mostra, de certa forma, ensina a gente a dar um let it go, né? Como diria Frozen. Que quando a gente é adolescente, a gente sente dificuldade de deixar pra lá, né? A gente quer voltar no tempo, quer mudar tudo. Mas ele fala assim, ó, aconteceu como aconteceu e foi bom do jeito que aconteceu. E hoje eu estou muito melhor. Nem queria mesmo. Boa leitura. Como Nasceu, Viveu e Morreu a Minha Inspiração, de Raul Pompeia. Página arrancada ao livro de lembranças de um futuro esculápio. Eu ia vê-la naquele dia, o dia dos seus anos. Devia estar esplêndida. Ia completar o seu 17º ano de um viver de alegrias. O meu presente era simples, uma gravatinha de fita azul. Mas havia de agradar-lhe, era o meu coração quem a dava, ela o sabia. Sabia também que o coração de um estudante não é rico, dá pouco, mesmo quando dá. Ela desculparia.
Que noite ia eu passar! Dançaríamos muitas vezes juntos, a começar da segunda quadrilha. Preparei-me, empomadei-me, escovei-me, perfumei-me, mirei-me, etc, etc. Conclusão, estava chique. Mas eram 5 horas e eu não queria chegar antes das 7. Fazer-me um pouco desejado, o que é que tem? Todavia, faltava bastante tempo. Em que ocupar-me a fim de passar essas 2 longuíssimas horas? Que fazer? Impaciência e dúvida. 2 tormentos a me angustiarem. Eu passeava pelo meu quarto, deitando vagamente uns olhares pelos meus desconjuntados móveis, aquelas minhas cadeiras, lembrando a careta de um choramingas a entortar o queixo. A mesa gemendo sob um mundo de livros desencapados e sebentos. O meu toilette, quero dizer, um velho compêndio de anatomia com os frascos por cima e um espelho pequeno pregado na parede. A minha cama, com uma coberta a escorregar languidamente para o chão. Continuava a passear. Olhei ainda uma vez para o espelho e sorri-me, vendo lá dentro a minha gentil figura partida em 4 por 2 rachaduras cruzadas no vidro. Que fazer? Debrucei-me na janela. Embaixo, a rua. A atividade prosaica das cidades de alguma importância. Idas e vindas, e mais vindas do que idas, por causa da hora que era de jantar. Por tocar nisso, eu não tinha ainda jantado. É o que me cumpria fazer. Mas o meu plano era economizar um jantar, vingando-me à noite nos bufês da menina. Meus olhos corriam pela rua como andorinhas brincalhonas. Depois de percorrerem o quarto, andavam pela rua em busca de resposta à minha pergunta. Que fazer? Por fim foram esbarrar no frontispício da igreja começaram a subir, brincaram nas janelas, contaram quantos vidros havia, examinaram os enfeites da arquitetura, subiram mais, percorreram os sinos, o zimbório e foram pousar no para-raios. Estavam quase no céu. Daqui para ali, menos de um passo. Os olhos lá foram. Mergulharam-se erradios no azul. Que fazer? Ora, enfim, estava achada a resposta. Por que não veio ela mais cedo? Não o posso explicar. Os meus olhos estavam no céu. Eram por uma tarde encantadora. Que cor do firmamento nessa hora! Que abóbada incomparável a cobrir a rua! Depois, aquelas nuvens mimosas, desfiando-se nos ares como brancas meadas de lá nuns dedos sedutores. O sol a descambar, batendo de través na poeira levantada do chão pelos carros, que magníficas cortinas desdobravam pelas janelas das habitações, velando-as como que de douradas gases. No horizonte, por sobre a última linha de telhados e chaminés fumegantes, como se ostentavam aquelas colinas de um azulado branco, feitas vapores tênues, como se recortavam sem fazer uma só volta que não fosse demorada e graciosa, como as curvas de esbelto corpozinho de donzela. Oh, do quarto para fora, tudo que se prendia aos céus por um raio de luz ou por uma ponta de vaporoso véu, tudo respirava poesia. Eu achara a resposta. Que fazer? Versos. Feliz achado. Um soneto ou alguns alexandrinos. Qualquer coisa que desse claro testemunho do meu amor. O laço de fita com que eu ia mimosear, o meu anjo era azul. Ótimo. Sobre o laço, um soneto. Ouro sobre azul. Com certeza, não dançaríamos somente, eu e ela. Trocaríamos o primeiro beijo, não esse beijo insípido que se dá a carregar aos éfiros, entregando-se-lhes nas pontas dos dedos. Mas um ósculo açucarado de lábios ardentes sobre a macieza de uma face. Um ideal realizado, uma coisa assim como o contato com um jambo que houvesse roubado o veludo ao pêssego. Bravo! Já estou quase deitando o verso de improviso, exclamei eu, notando a minha exaltação. Venha papel, venha pena, cérebro, soma-te com o teu companheiro, o coração.
Não brigueis desta vez como é de vosso costume. Somai-vos um com o outro e vertei nessa folha de papel alguma coisa que não horrorize a Petrarca. Espírito de Dante, eu te evoco. Vem com aquele fogo que em ti acendia tua celeste Beatriz. Dirceu, corre também em meu socorro. Poetas antigos e modernos, correi todos, musas, vinde com eles. Transportai-me nesses êxtases que vos deram a imortalidade na memória dos homens. Nascera-me a inspiração. Ia metrificar alguma coisa que devia maravilhar os críticos. À parte a modéstia, isso que escrevo não é para o público. Mas eu me sentia um pouco acima de mim mesmo. Sem dúvida, era essa a sensação mística a que experimentam todas essas cabeças de gênio, um momento antes de dar à luz qualquer produção sublime. Molhei a pena, com um movimento nervoso. A minha impaciência, confesso-o, não era então para chegar à casa de meu bem. Era para gravar no papel aquilo que me ardia no crânio. Molhei a pena. Oh, desgraça! A infame pena trouxe na ponta um pingo de tinta, trêmulo, ameaçador. Desviei-a violentamente. Foi a minha perdição. Olhei triste para o meu punho esquerdo. Estava descansado sobre a folha de papel quando o pingo, maldição, ainda havia pouco tão alvo, luzidiu como porcelana. Então, como uma feia nódoa circular negra, de quase 1 polegada de diâmetro e ainda a infiltrar-se pelo linho, a tomar cada vez mais bulto. Pobre camisa, estragada, mais pobre de mim, esse pingo era uma catástrofe. Aquela camisa era única. Triste verdade cujas consequências me desesperavam. Adeus, meu anjo, disse eu, sem poder engolir um soluço. Já não me era possível ir vê-la. Nenhum companheiro morava comigo. Se morasse, talvez o mal fosse remediável, mas não havia esperança. Comprar outra? Onde? Era um domingo. Com que dinheiro? Era um fim de mês. Não havia esperança. Aquele beijo que sonhei num instante de ebriedade desfez-se-me no espírito como a má impressão de um R. Não era só isto. A minha ausência seria notada pela menina. O que pensaria ela? Talvez que eu, por mesquinho, quis poupar-me a despesa de oferecer-me qualquer coisa. Quando? Gritei eu. Aí está o meu laço de fita de 5.000 réis. Ainda mais, um baile leva a uma casa tantos pilantras. Quem sabe se ela não se agradaria de algum desses bolas, esquecendo-se de mim? E teria razão. A abelha, se aqui não encontra mel, vai buscá-lo acolá. Momentos dolorosos os que passei nessa tarde. Depois de todos os pensamentos que me assaltaram brutalmente, a primeira reflexão foi que lembrei-me do meu soneto. Soneto, para onde tu foste? Mais este golpe. A minha inspiração morrera. Eu não sentia mais a exaltação auspiciosa de alguns minutos antes. Tudo perdido. Fora-se tudo. Eu vi e jurá-lo-ei. Se me não acreditarem, eu vi essa córdia do Parnasso, poetas e musas, fugir-me do quarto. Eu vi as sirigaitas de saias arregaçadas a correr e os idiotas irem-lhe após, sobraçando liras, como os traquinas de escolas públicas quando disparam pelas ruas de ardósia ao sovaco. Nessa mesma tarde, fui à janela outra vez. Estava aflito e superexcitado. Parece-me até que tinha os olhos molhados. Pus-me a ver os transeuntes. Cada um que passava, para os lados namorada do objeto dos meus devaneios, parecia um convidado do baile. Tortura. Em seguida, avistei a maldita torre por onde meus olhos haviam subido ao céu, que me inspirava a negregada lembrança de poetar. Para acabar, a desgraça de que fora vítima fez-me esquecer o jantar, que positivamente era só o que eu devia perder não indo à festa. Não comi e não reparei nisso.
tornou-se inútil vingar-me da minha economia. Se neste particular não perdi, no resto ganhei. A minha querida soube-o depois, nem perguntou por mim na festa. Esteve alegre, encontrou quem lhe agradasse, um sujeitinho com quem se vai casar. Melhor, já estou consolado da desgraça, um mal que me veio para bem. Livrou-me de uma levianazinha. O aborrecimento que hoje me causam os mesmos objetos que tanto me entusiasmaram naquela tarde veio matar umas pequenas veleidades poéticas que ainda catava. Estou descrente. Agora acabou-se. Só estudo. Ergo, ganhei. Estou na expectativa de um fim de ano esplêndido. Mais uma palavra. O laço de fita azul, guardo-o. É um talismã. A Comédia, São Paulo, número 28 e 29, 4 e 5 de abril de 1881. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, deixe sua avaliação na Apple Podcasts ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piasecki. Esta é uma produção da Roca Studios.